Se você quer ficar por dentro de todas as notícias quentes do São Paulo, contratações, bastidores e tudo o que acontece no Morumbi, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nada. Aproveito para desejar a você e sua família um ótimo fim de ano, boas festas e que 2026 venha com mais vitórias para o nosso tricolor. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto muita gente estava distraída com o clima de fim de ano, ceias, festas e descanso, o São Paulo Futebol Clube viveu dias de pura turbulência nos bastidores. O que parecia um período calmo se transformou em uma sequência de movimentos estratégicos, negociações difíceis, disputas de mercado e uma crise política que pode mudar completamente os rumos do clube. E tudo isso está mais conectado do que parece. O São Paulo acertou nesta semana a contratação do goleiro Carlos Coronel. Livre no mercado aos 28 anos, brasileiro, naturalizado paraguaio e integrante da seleção do Paraguai, Coronel assinou o contrato por 2 temporadas e chega ao Morumbi em um momento extremamente delicado da posição. Com a saída de Leandro ao fim do contrato, o reempréstimo de Jandrei ao Juventude e a avaliação interna de que o jovem Yang não correspondeu quando teve oportunidades, o clube precisava agir. Mas essa contratação vai muito além de simplesmente preencher uma lacuna no elenco. Carlos Coronel não chega ao São Paulo para ser apenas mais um nome no banco. Ele chega para gerar competição real. O goleiro Rafael, titular absoluto nos últimos anos, agora passa a ter alguém experiente, rodado internacionalmente e acostumado à pressão disputando espaço. E isso não é um detalhe pequeno. O São Paulo buscava um perfil que elevasse o nível interno, aumentasse a exigência nos treinos e desse ao treinador a sensação de que ninguém está confortável demais. E o detalhe que chama ainda mais atenção, o São Paulo venceu a concorrência de clubes da MLS e até de equipes da Arábia Saudita para fechar com o Coronel. Em um mercado cada vez mais inflacionado, convencer um jogador com esse perfil a vestir a camisa tricolor mostra que mesmo em meio ao caos, o clube ainda tem força de negociação. Mas a pergunta que fica é, se o São Paulo conseguiu fechar com o Coronel, por que tantas outras negociações estão travadas? E aí entramos em um ponto sensível. O clube analisa com cautela a situação de Breno Lopes, atacante do Fortaleza. Um jogador que entregou números expressivos na última temporada, com 10 gols e 7 assistências em 52 partidas, sendo vice-artilheiro da equipe, mesmo em um ano extremamente complicado que terminou em rebaixamento. Breno é visto como um atleta pronto, decisivo, acostumado a jogos grandes e capaz de atuar em mais de uma função no ataque. Mas o problema não está no desempenho, está no custo. Breno Lopes tem contrato com o Fortaleza até 2028, recebe um salário considerado alto para os padrões do São Paulo atual e possui uma multa rescisória elevada. O clube fez sondagens, buscou informações, conversou com pessoas próximas ao jogador, mas até agora nenhuma proposta oficial foi apresentada, e não por falta de interesse, mas por receio de comprometer ainda mais as finanças em um momento de extrema instabilidade. O Vitória também demonstrou interesse e recuou pelo mesmo motivo. O mercado reconhece o valor do jogador, mas os números assustam. Internamente, o Fortaleza não descarta negociar Breno Lopes, justamente pelo peso do salário na folha, mas só aceita liberá-lo mediante valores que façam sentido. E aqui começa a ficar claro que o São Paulo está pisando em ovos. Cada movimento é calculado, cada decisão passa por múltiplas camadas de aprovação. E isso não acontece por acaso, porque enquanto o futebol tenta se reorganizar, o bastidor político do Morumbi ferve como nunca. Um pedido formal de impeachment contra o presidente Júlio Casares foi protocolado, com a assinatura de mais de 50 conselheiros, número mínimo exigido pelo Estatuto para dar início ao processo. O clima é de ruptura, de divisão interna, de desconfiança, e isso afeta diretamente o planejamento do futebol. Pelas regras do clube, agora a responsabilidade está nas mãos de Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo. Ele tem até 30 dias para convocar uma reunião extraordinária, onde Júlio Casares poderá apresentar sua defesa. Caso essa reunião não seja convocada dentro do prazo, a responsabilidade passa para o vice do conselho, João Farias Júnior, que teria mais 15 dias para agir.
Ou seja, o São Paulo vive um período de incerteza institucional, onde ninguém sabe exatamente quem estará no comando daqui a poucas semanas. E em meio a esse cenário de instabilidade, qualquer decisão de alto impacto financeiro se torna ainda mais arriscada. E isso ajuda a explicar por que algumas negociações avançam lentamente, por que o clube evita movimentos mais agressivos no mercado e por que há tanta cautela em contratações como a de Breno Lopes. Mas se o ataque é um ponto de interrogação, o meio-campo também está longe de estar definido. O nome da vez é Marlon Freitas, volante do Botafogo. As conversas entre São Paulo e Marlon esquentaram nos últimos dias. Segundo informações de bastidores, Marlon gostou da proposta tricolor. Aos 30 anos, é visto internamente como um atleta confiável, regular, com alto número de jogos por temporada e praticamente sem histórico de lesões. Exatamente o perfil pedido por Hernan Crespo para montar um elenco mais equilibrado e fisicamente competitivo. Do lado do Botafogo, no entanto, a postura é clara. A prioridade é renovar com o capitão. A resposta inicial ao São Paulo foi negativa. O clube não quer perder uma peça central do elenco, ainda mais em um momento de transição após a troca de comando técnico. David Ancelotti saiu, Martim Anselmi chegou, e com o novo treinador, todas as negociações que estavam paralisadas começaram a ser reavaliadas. Marlon Freitas é tratado como prioridade para permanecer. Mesmo assim, o fato de o jogador ter se mostrado receptivo à proposta do São Paulo muda o cenário. As conversas existem, ainda são iniciais, mas existem. E isso mantém a novela aberta. Se Marlon sair, o Botafogo terá que se mexer. Se ficar, o São Paulo terá que buscar alternativas rapidamente. E tudo isso acontece enquanto o clube tenta equilibrar o futebol com a política. No fim das contas, o São Paulo vive aqueles momentos decisivos que definem temporadas e muitas vezes gestões inteiras. Um goleiro chegou para pressionar e elevar o nível. Um atacante divide opiniões entre custo e retorno. Um volante agrada, mas enfrenta resistência. E um presidente luta para se manter no cargo. Nada está isolado. Tudo se conecta. Cada contratação, cada negociação travada, cada cautela no mercado reflete o momento delicado que o clube atravessa. E o que vai acontecer nas próximas semanas pode mudar completamente o rumo do São Paulo dentro e fora de campo. Agora, a pergunta fica para você. Carlos Coronel chega para disputar a titularidade de verdade? Breno Lopes vale o investimento alto? Marlon Freitas seria o nome ideal para dar equilíbrio ao meio-campo? E, principalmente, como essa crise política vai impactar o futebol do clube? Comenta, se inscreve e acompanha, porque essa história ainda está longe do fim e os próximos capítulos prometem ser ainda mais quentes.